Outra coisa que pegou muito com creepypasta foi Sete Além. Eu nunca sei se fala Sete Além, Sete Além, Seta Além, não sei, porque no fundo isso não existe. Esse lugar não existe. Esse lugar... Eu, assim, pessoalmente, quando eu escuto algumas pessoas que dizem que fazem desdobramentos ou que visitam alguns, enfim, lugares, né, que acessam aí, me parece muito com o que as pessoas falam sobre o umbral. Porque o que as pessoas falam é, você pode estar assim, do nada, tá aqui todo mundo, aí você vai para sua casa, sei lá, você pega seu carro, você pega sua moto, aí de repente ela quebra, você vai para um ônibus, ou um trem, sei lá. E aí de repente, quando você entra, tá todo mundo normal, daqui a pouco você olha a estrada, você tem um lapso, e a estrada mudou, tudo mudou, as pessoas estão diferentes, tem gente que relata, cada um tem um relato. Então também não existe uma história assim que é a história normativa do Slenderman, a gente sabe, é um cara que aparece na floresta com o braço, né, bem longo, um cara muito magro, muito alto. Existe pelo menos uma descrição única dele. Sete Além não tem uma descrição única, são pessoas que dizem que viveram essa experiência. E normalmente vira uma creepypasta. Então existem creepypastas só de relatos de Sete Além. Então tem pessoas aí que tem canais de, procura, faz ritual, faz não sei o quê, e vai atrás desses lugares, e que diz que acessa, ou acessou esses lugares, e fala que o lugar é um lugar horrível. E eu escutei uma história uma vez, num desses canais que fazem essas é que às vezes a doideira é tão doida, que eu paro pra ver e falo, não é possível, cara, que esse moleque tá fazendo isso. Tem um menino eu não lembro agora o nome dele. Ele pega uns tabuleiro Ouija, uns negócios, ele faz cada coisa que eu falo, gente, isso aí, olha, se tem um maloqueiro dentro desse cemitério, né? Porque a pessoa não pensa, tá com medo do sobrenatural, um monte de psico lá no negócio. Aí tudo bem, o menino foi fazer e deu lá, rolou com ele chegou, teve essa experiência aí, diz que foi pra Sete Além, começa a fazer. Então, assim, qualquer pessoa pode chegar lá e falar, fui pra Sete Além. Era assim, mais ou menos você já sabe, é meio Harry Potter, tem um ônibus, um trem, alguma coisa assim, que aparece pra você. O engraçado é que, assim, as experiências são estranhas. Eu não sei se de repente as pessoas chamam de Sete Além, ou se de fato elas têm um desdobramento e acabam em outro lugar. Como acontece com muitos, né, espiritualistas e tal. Mas não é consciente, a pessoa tem um lapso e acaba lá. Só que parece que teve uma história que tem um rapaz que ele disse que era uma coisa meio Nárnia. Ele disse que no armário dele ele conseguia. Tinham ficado umas coisas na casa dele. Também não me pergunte onde eu ouvi esse relato, tá, gente? Porque eu não sou especialista, deixando claro aqui, tá? Até porque pra galera depois, tá? Não sou especialista em absolutamente nada, sou só uma curiosa. Mas assim, o que eu escuto, né? É que o cara tinha um apartamento lá e aí ele tinha acabado de se mudar. Parece que o apartamento era de uma tia e a tia tinha umas coisas lá antigas, umas bolsinhas, uns troços. Já meio querendo também catar o pessoal dizendo que tem alguma coisa de bruxaria, eu tenho uma raiva disso. Aí vai colocando lá. E aí já tinha bonequinho de... Aí já mexe com a religião de outras pessoas, voodoo, era tudo. Menos um desdobramento, uma coisa tão mais simples. E aí ele pegou e disse que olhou aquelas coisas e de um tambor também. Resumindo, tinha todas as religiões ali, só faltou a foto do Papa. Aí ele falou que tinha dentro desse armário e ele chamou umas pessoas para uma festa e ele começou a escutar tambor e tal, né? E do nada ele apagou, acordou 4 horas da manhã, já tinha a galera toda indo embora. E aí ele foi e ele tinha jogado fora algumas das coisas que estavam lá dentro. Quando ele viu, tava tudo lá de novo. Tipo, bem fantasioso mesmo. E aí ele descobriu, quando ele foi mexer nas coisas, ele meio que caiu em Sete Além. Aí eu lembro que na hora eu dei mó gritão. Falei, nossa, Nárnia, show armário da Nárnia. E aí ele teve que dar fim, parece que no armário, porque aí depois aluga apartamento, outras pessoas tiveram experiência. Eu assim, passo o endereço, que a gente tem que, né? Se tem esse armário aí. Aí é assim, aí começa desse jeito. Aí alguém, por exemplo, eu acabei de contar essa história. Aí eu vou lá e digo assim, não... eu era a moça que estava na festa. E nesse dia, quando ele apagou, do tambor saíram criaturas e bibibi, bobobó. E de repente as pessoas não sumiram, as pessoas foram levadas. As pessoas não foram embora para casa, as pessoas foram levadas. E assim as creepypastas elas vão
sendo criadas. Então, tem umas que são grandes até, dá pra considerar. Eu não sei por que eles não consideram... você nunca vê uma pessoa que escreve creepypasta e ele fala, eu sou escritor. Mas ele é. Uhum. A imaginação é muito boa. E bem, assim, não entra muito estética de escrita. A história é boa. É como um filme de terror. Quem gosta de filme de terror assiste cada porcaria, mas dá medo, a gente assiste. Então, é mais ou menos isso. O livro dá medo? Dá medo. Ah, então eu vou ler isso aqui. Tem erro de português, ixi, tu nem liga, tu vai que vai. E assim vai nascendo as creepypastas. E algumas funcionam e vão meio que por capítulo. Tem vários jeitos de fazer. Tem uns que fazem por capítulo mesmo. Semanalmente posta. Tem gente que posta no Wattpad, tem gente que posta no YouTube. Tem uma galera que faz, assim, meio que narração, aí faz barulho e tal. Lembra dos modelos antigos de podcast? Tem um cavalo. Então, assim... Uma telenovela. Tipo isso. Mas é interessante, assim. Só que, normalmente, é fantasia. O problema é que algumas coisas saem de creepypasta. Então, uma delas foi a Bruxa de Blair, na época. Que eu me lembro perfeitamente de quando saiu esse filme. E lembro que todo mundo fala que existia um livro da Bruxa de Blair. E todo mundo achava que era real. Inclusive os atores. A Bruxa de Blair quase não saiu. Porque o livro saiu como um livro. As pessoas leram. Quando os atores foram convidados para fazer, eles foram para a floresta acreditando que era a floresta da bruxa. E eu levantei essa história. O que o diretor mostrou para eles? Tem uma localização, tem uma árvore X com uma descrição X e o lugar existe. Então, é um lugar que existe, que foi criada a história. Então, eles levaram os atores para lá. Os atores morrendo de medo, a produção morrendo de medo, porque todo mundo achava que o lugar era o lugar da bruxa. E o que ele fazia? Durante a noite, o pessoal meio que acampava, porque era floresta. Então, mesmo que tinha cada um seu canto, ele abria, ele pegava, assim, das barracas, das coisas, e ele ia pegando coisa, ele ia colocando bonequinho, igual assustando a galera, porque ele queria naquele filme, no fundo, por isso que tem aquela temática meio, a pessoa mesmo que filma, né? Porque ele queria que aquele terror, de fato, passasse. O cara é bem maluco também, né? Sim. Só que o que acontece? No meio do caminho, um ator descobriu que aquilo ali era mentira. E já estava quase no fim do filme. Ele juntou as coisas dele, ele falou, vou embora. Porque ele ficou muito puto. Porque teve uma menina, uma atriz, que ela até trabalhou com o pé machucado, porque ela se assustou tanto que ela correu, ela caiu no mato de noite, ela cortou o pé. Foi mó zona e todo mundo achando que a coisa acontecia. E o cara entrava no negócio. Gritava junto, falava se não queria passar, juntar todo mundo pra dormir todo mundo junto, e depois era mentira. E aí o pessoal descobriu, aí foi, aos poucos, soltaram um documentário antes do filme, que era como se a menina fosse aluna de uma universidade e foi investigar a Bruxa de Blair. Quer dizer, investigar, porque existia. Olha só o trabalho. E aí depois, o que acontece? Ela desaparece. E eles forjam até mesmo ali as notícias de jornal do desaparecimento dela. E aí o grupo tem e aí vai um outro grupo procurar essa menina dentro da floresta. Esse é o documentário. Só que esses meninos também morrem. E eles colocam o professor, tem a universidade, tem as notícias que saíram. Eles foram lá na cara dura, colocaram nome de jornal, The New York Times. É como se fosse desaparecimento mesmo. Então todo mundo acreditou que era real. E foi todo mundo gravar o filme da bruxa, tem lá tudo. E quando eles descobriram, o cara ficou muito pé da vida, teve que ter ali uma boa conversa, porque senão não ia ter filme. Tanto que no fim do filme, é engraçado, é quando é mais assustador, mas também houve um corte naquele filme. Era pra ele ser, acho que era 10 ou 15 minutos mais longo. Foi cortado, porque ele disse, ó, eu vou cumprir até tanto por causa do contrato, né? Devido ao contrato, eu vou cumprir isso aqui, mas mais que isso não. E aí tinha, como todo mundo ficou meio, né? Perdeu aí 1 dia, 2 de gravação, é muita coisa. Eles atrasaram com o filme e aí o filme ficou mais curto. Mas foi porque eles descobriram que era mentira do diretor. Então, olha até onde você pode levar uma história criada, no caso, uma creepypasta. Né? E podia ter dado uma merda gigante. Podia, né? Como já deu. Creepypasta já deu merda gigante. Essas coisas que viralizam aí, esses joguinhos de internet, eu não vou falar aqui para não diminuir a retenção, enfim, a distribuição do vídeo, mas
tem umas coisinhas que aparecem que começam com creepypasta. É joguinho que aparece pra galera, desafio, Que né? é azul, né? As coisas azul. É um mamífero muito grande. Tem um que tem uma Grande cabeça, mamífero. né? E né? Os capirotinhos que aparecem e tal, que se você não fizer, você morre. Isso tudo surge de uma creepypasta. Só que tem umas que realmente são tão boas que viralizam.